mais que você der a entender que eu tô defendendo pedófilo ou qualquer merda nesse sentido, você vai se ver comigo na justiça. E aí, camaradas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Perito em Coisa Nenhuma. Era para ter saído um vídeo na sexta com um resumo da semana, mostrando as melhores jantadas de comunistas em debates, e mostrar que não é só Jones Manuel que faz tira-gosto de fascista. E aí dou de cara com essa irmã do galinho Chicken Little. Mas antes de tudo, vamos mostrar o que causou esse chilique. Nos últimos dias, rolou nas redes sociais um vídeo fundamental e muito importante do Felca, debatendo a adultização das crianças e o problema das redes, e vários outros temas muito sérios e fundamentais da gente debater se nós estamos interessados em proteger mulheres, crianças e enfrentar a objetificação de todos os seres humanos, que é o tema da adultização, enfim, demais coisas que desprendem disso. O próprio Felca, nesse vídeo, defendeu a regulamentação das redes. E ele demonstrou, ao vivo, que se houvesse regulamentação das redes e do algoritmo, esse tipo de conteúdo não teria como ser levado adiante. Nós estamos falando de liberdade de expressão. Você, em nome da liberdade de expressão, não defende a regulamentação das redes. O que, no meu entendimento, significa que você concorda com o tipo de situação que o Felca retratou sendo levado adiante sem nenhum tipo de medida para impedir, para punir aqueles que estão ganhando dinheiro com a exploração infantil. Bom, primeiro que postar foto e vender foto, que é uma das coisas que ele expôs, de mães, inclusive, vendendo fotos e vídeos das próprias filhas menores de idade em situação de exposição sexual. Isso não é expressão, isso é ação. Inclusive, para isso já existe lei para punir. Tanto que, a partir dessa denúncia, é difícil de imaginar que essas pessoas ficarão impunes. Já existe lei contra a posse de pornografia infantil. Já existe lei para esse tipo de caso. O que a esquerda faz é pegar casos extremamente absurdos, esperarem furar a bolha e pensarem, bom, agora esse caso aqui é relevante para minha tentativa de regulamentar as redes sociais. Eu vou pegar esse caso porque agora ele vai ser relevante para mim. Acontece que a gente tá batendo nessa tecla há muito tempo mesmo. Vale lembrar, eu até trouxe aqui, só pra não me esquecer, tô com algumas matérias aqui. Quando o Ministério Público, em 2021, se eu não me engano, cobrou indenização da ministra Damares por disseminação de fake news e meteu até xenofobia no meio, quando ela quis expor a situação do Marajó como um dos pontos de principal tráfico infantil do Brasil. É xenofobia, pô! Ela tá querendo prejudicar o turismo do Marajó e o Ministério Público teve coragem de cobrar a indenização dela. De fato, existe a denúncia e investigação contra a Damares, mas ela mente quanto ao motivo. Eleitoral, gente, de 22, pra quem não lembra, num culto, a Damares começou a contar que existia todo um esquema de abuso sexual de crianças no Pará. E aí ela teria, isso foi num culto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fama, em Goiânia, e aí ela descreveu supostos casos de abuso sexual infantil, mutilação e tráfico de crianças para o exterior na ilha do Marajó. Nisso, o que aconteceu? Quando aconteceu tudo isso e ela estava relatando esses fatos, ela já tinha sido indiciada e pedido investigação de prevaricação. Se quiser abrir a notícia do Tempo, Ana, que é essa notícia aí do histórico. Aí, ó. O que aconteceu à época, o Lewandowski pediu para a Justiça do Pará enviar a investigação contra a Damares. Então, advogados pediram ali para a Damares ser investigada por prevaricação. Porque, de fato, se Damares ocupava um Ministério Público na época e sabia que tudo isso estava acontecendo, ela deveria ter tomado alguma ação. Então, na época, advogados pediam já para ela ser investigada por prevaricação, porque ela sabia de alguma irregularidade, não denunciou ou não encaminhou o caso às autoridades competentes. A relação da ilha de Marajó com a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, Damares Alves, ganhou mais um capítulo ao ser desvendado que a pequena comunidade não servia apenas para o fim apresentado com sensacionalismo pela hoje senadora. Quem se emocionava com a história das meninas em prostituição e a pobreza para onde eram revertidos milhões de reais em dinheiro público em nome do projeto Abrace Marajó, mal sabia que a história servia de fachada para a grilagem de terras e o impulsionamento de igrejas evangélicas. Quando o Som da Liberdade foi lançado aqui no Brasil, um filme que teve uma bilheteria sensacional, inclusive, não graças à esquerda, é um filme que trata sobre a realidade do tráfico sexual infantil. E a esquerda dizia que era propaganda americana imperialista, que era um monte de branco de extrema-direita, de teorias QAnon querendo se passar como heróis. A quem interessa falar mal de um filme que conscientiza sobre tráfico sexual infantil? A quem interessa promover falsos combates ao abuso infantil? Vamos para a questão do filme. Qual que é a questão desse filme? Primeiro que esse é um filme que chamou atenção porque ele foi muito defendido e propagado por figuras dos Estados Unidos, como Steve Bannon, como Donald Trump e outras figuras da extrema-direita. Esse filme é, em tese, baseado numa história real e já tem muitas informações que não é bem assim. Seria baseado num sujeito que existe, o Tim Ballard, que foi, então, um agente estadunidense que formou um grupo para resgatar
crianças que sofreram tráfico humano. E o filme se passa, então, na Colômbia. Então, o filme, ele vai tratar de uma operação de resgate de crianças. Até esse momento, é só um filme, uma espécie de filme de ação, uma coisa bem clichê, um duro de matar com uma história social de fundo. Mas o que está atrás disso? E por isso que aqui no Brasil, ele é promovido pelo Brasil Paralelo, pelo conjunto midiático revisionista. Ele é defendido pelo Mário Frias, pelos filhos do Bolsonaro, e tem sido propagado. E tem sido, inclusive, feita uma tática que acontece nos Estados Unidos, que são das igrejas conservadoras alinhadas à extrema-direita. No Brasil, parte das neopentecostais está alinhado ao projeto de extrema-direita, comprar ingressos e dar eles de graça. Não só eles, né? A própria agência, o Brasil Paralelo, tem feito isso no Brasil. Os bolsonaristas têm se mobilizado e os neopentecostais de extrema-direita também. Por quê? O fundo dessa história ela é muito parecida com a teoria da conspiração. E aí vocês começam a entender por que a extrema-direita ama esse filme, a teoria da conspiração do QAnon, inventando as mais variadas teorias. O que importa aqui é como opera uma teoria da conspiração da extrema-direita. Ela cria pânico moral, ela faz com que tu vá aderir a um truísmo, lembra do truísmo? A verdade é evidente, todo mundo é a favor da defesa das crianças, então uma coisa óbvia, pra, a partir daí, colocar na cabeça das pessoas, identificar que quem ataca as crianças é um determinado grupo, um determinado tipo. Neste caso, a extrema-direita mobiliza muito bem isso, que é a esquerda, os liberais, e os liberais entendidos no modo estadunidense, e ao mesmo tempo coloca essa ideia cristã religiosa de identidade de comunidade e de defesa como uma missão divina, que é uma peça de propaganda usado pela extrema-direita estadunidense, propagado pela extrema-direita. Inclusive, um dos financiadores do filme foi condenado por sequestro de crianças, que pode pegar de 10 a 30 anos, e o Tim Ballard, que é esse sujeito que a história seria baseada na vida dele, ele tem pelo menos 7 acusações de assédio sexual. E muitas das críticas sobre o filme também seria que o filme daria um modo de esconder essas denúncias de questões de sequestro de crianças e mesmo de assédio sexual por parte do sujeito que inspira a história e por parte de um dos grandes financiadores do filme. Ao citar o filme Som da Liberdade e o episódio das denúncias de exploração sexual de menores, falados pela então ministra Damares Alves, teremos que voltar ao tema que dominou as redes por causa do vídeo do Felca. A linha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Qual o melhor disfarce para um criminoso do que fingir que combate aquilo que pratica? E aí, de repente, o QAnon pode ser verdade. Uma das teorias é que existe uma elite global que domina as ações políticas do mundo e compõe uma rede secreta de pedofilia e rituais satânicos. Vemos hoje a influência política das Big Techs, o quanto o Instagram, YouTube e X, antigo Twitter, são determinantes para eleger políticos mundo afora. Vejam que recentemente tivemos quase um incidente diplomático por questões com X. Percebendo isso, não é que temos uma elite que dita as regras do mundo, mas temos uma elite que tem uma influência gigantesca na política de países como o Brasil e Estados Unidos. Outra ligação que pode ser feita da teoria com a realidade é que a pessoa apoiada pelos grandes bilionários do Vale do Silício é Donald Trump, que foi condenado por abuso sexual e que tinha relações próximas com o bilionário Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual de menores. Mas claro que não há rituais satânicos ou coisas do tipo. O que existe é interesse financeiro. Na verdade, as Big Techs querem ganhar dinheiro e ter influência. Não importa se esse dinheiro e influência sejam alimentadas por práticas moralmente condenáveis. Fala-se sempre criar penas mais duras, no entanto, são contra a prevenção. No caso do abuso de crianças, uma das formas de prevenção é: a educação sexual infantil é uma forte ferramenta que a gente tem para ensinar às nossas crianças o senso de responsabilidade com o próprio corpo, o cuidado com o próprio corpo e com o corpo do outro. É ensinar para as nossas crianças que essa é a verdadeira forma que ela tem de se proteger, de se cuidar. A gente ensina a criança sobre respeito, educação, higiene, direitos humanos, desenvolvimento do corpinho dela, o lugar dela no mundo, o lugar dela junto aos outros, às outras pessoas. Isso
é educar para a sexualidade, inclusive também a prevenção de abusos e de ofensas sexuais. Mas aí a extrema-direita age assim. Eu sou contra da educação sexual nas escolas. A pauta de hoje é um projeto de lei apresentado no dia 4 desse mês pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL. O que traz esse projeto de lei do deputado? Proibir a educação sexual nas escolas de educação básica em todo o país. Quando perceberam que o debate poderia caminhar para a regulação das redes sociais, em vez de construir um caminho do meio, atacaram o youtuber. Todos os deputados do PL, todos votaram contra o regime de urgência que colocaria na pauta um projeto de lei que transforma a pedofilia em crime hediondo. Quem era o principal articulador disso? Professor Alcides. O Estadão falou, um dos deputados do PL começou a gritar com as deputadas que queriam pautar a urgência de transformar pedofilia em crime hediondo de loucas. 2 anos depois, a gente tem acesso àquela denúncia, e quem leu a denúncia sabe que é abjeta, do professor Alcides mantendo relacionamento sexual com adolescente de 13 anos. Não sou eu que estou dizendo, a Polícia Civil que disse, isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Ele, enquanto deputado, usou o seu poder para obstruir a votação que poderia colocar na pauta transformar a pedofilia em crime hediondo, e todos os seus colegas do PL abraçaram isso. Eu me preocupo muito com isso, porque agora o argumento é de que vai censurar nas redes sociais. Mas e por que não queria transformar a pedofilia em crime hediondo? E por que nada foi falado sobre isso? O Geyer se pronunciou a respeito? Nunca falou um pio sobre o professor Alcides. Ele nunca se pronunciou sobre o professor Alcides, e ele já era deputado junto com o professor Alcides quando veio à tona todas essas denúncias. Se um professor numa universidade lá no Nordeste falar um trem numa sala de aula, ele vem aqui e fala por 3 dias sobre isso. Agora, o professor Alcides, que é colega dele de estado, de bancada e de partido, ele nunca falou nada. É esse tipo de indignação seletiva que me incomoda. É isso. Eles falam em punições severas ao mesmo tempo que defendem a manutenção de um ambiente que favoreça a ocorrência do crime de forma impune. Então, só podemos concluir que os discursos em defesa da liberdade de expressão por parte da extrema-direita é de fato um escudo, uma cortina para esconder vários crimes como extorsão, estelionato, difamação e até exploração infantil. Mesmo tempo. Então tem essa sensação de liberdade. Todas as pessoas dentro de um auditório, cada uma com um microfone falando ao mesmo tempo. Mas vamos melhorar esse exemplo. Vamos imaginar que o dono desse auditório, ele é que determina o volume e, portanto, o alcance de cada microfone. Então tem 100 pessoas falando ao mesmo tempo dentro de um auditório, mas tem um dono do auditório, um dono dos microfones, e ele é que decide o volume e o alcance de cada microfone. A pergunta é, quais os critérios que ele utiliza para dizer assim, essa voz vai mais longe, essa voz vai menos longe? A partir de quê? Ou seja, do jeito que funciona hoje, pegando esse exemplo, as plataformas não têm transparência na operação do algoritmo. Portanto, não tem transparência em quais os critérios utilizados para que uma publicação chegue mais longe ou menos longe. Vamos dar um outro exemplo. E se, numa sociedade capitalista, o fator dinheiro contribua com isso? Quem tem mais dinheiro, o dono decide que essa voz chega mais longe. Paga, patrocina isso. Quem tem menos dinheiro, a voz chega menos longe. Ou seja, hoje a operação das Big Tech não tem transparência na operação do algoritmo. Consequentemente, esse jeito é que está continuamente produzindo censura sem que a gente tenha acesso a essa lógica, como opera e quais são os critérios utilizados.